Quando a semente germina, o primeiro órgão que a planta desenvolve é a raiz. Ela perfura a casca da semente e vai imediatamente em direção ao solo. As raízes são as estruturas pelas quais as plantas se fixam no solo. As raízes têm que ter capacidade física de penetrar e abrir o espaço no solo. Os minerais, eles têm que estar dissolvidos em água para ser levado do solo até o topo da planta. A raiz tem vários truques para absorver nutrientes que são difíceis de entrarem dentro da planta. Quando as folhas abrem, fazem com que a coluna de água dentro da planta se mova e com isso ela absorve água através da raiz. A cultura brasileira está perdendo pouco a pouco a sua domesticidade rural. Ela está se perdendo na memória de um mundo urbano que está surgindo, onde a gente parece não ter lugar mais para esse passado rural. Que não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O Brasil nasceu de um encontro das culturas. Essas contribuições são raízes do Brasil. A arqueologia é eminentemente um exercício destrutivo. Nós estamos fazendo uma destruição sistemática para revelar coisas sobre o nosso passado que de outra forma seria impossível. O que sobra para o arqueólogo trabalhar é a exceção e não a regra. Nós estamos, na verdade, recuperando uma nesga do passado. Os vestígios arqueológicos estão enterrados, às vezes até muito profundamente. E o arqueólogo é o detetive que tem que ficar olhando sempre para baixo. Há 11 mil anos atrás, aqui na América do Sul, nós vemos uma diversidade muito grande de economias produtivas que depois vai gerar toda a diversidade de modos de vida, políticos, econômicos, culturais, que os espanhóis e portugueses encontraram aqui no século XVI. Ao contrário do que se pensava anteriormente, numa França tropical existe uma riqueza grande de recursos dispersos. E essa relação permitiu modos de vida bastante diferentes uns dos outros. Hoje está bastante documentado que há cerca de 7 mil anos o homem na Amazônia já estava fazendo uso de algum tipo de cultivo e todos os elementos parecem demonstrar que esse início da agricultura estaria ligado ao processamento de um tubérculo e é óbvio que a mandioca é a grande candidata. O processo de domesticação da mandioca nos indica que eram povos altamente desenvolvidos do ponto de vista intelectual. Aí que existe a estratégia brilhante de desenvolver uma parte da planta que vai servir como alimento que fica subterrâneo. Então ela está protegida de predadores.
O índio, ou o caboclo, ou o agricultor, ele vai colhendo na medida em que ele vai utilizando. Quando se observa os sistemas de manejo da mandioca, na bacia amazônica, por exemplo, no litoral sul e no Vale do Ribeira, em São Paulo, embora a gente esteja tratando de comunidades completamente diferentes, o que se observa é que essas técnicas são muito semelhantes. São técnicas pré-colombianas. O tipiti é de uma eficiência e de uma simplicidade extraordinária. O processamento dessa mandioca também é semelhante. A maneira de espremer a mandioca usando o tipiti. O tipiti é uma coisa mais antigo, sabe? Do guarimã. Ele vai e corta o guarimã no brejo. Ele é próprio para isso. Para a peneira, o tipiti, para esse movimento de farinha, né? Mandioca é pensada como algo primitivo, secundário. Ela acaba sendo uma metáfora da nossa visão do mundo rural. As qualidades da mandioca, a facilidade de transporte e o tempo que a farinha existe formam uma equação perfeita nos ecossistemas tropicais. A mandioca foi negligenciada de um ponto de vista ideológico, mas outros aspectos da nossa cultura também foram negligenciados. O brasileiro tem uma relação contraditória com seu passado. Não significa que esse passado esteja no passado. Ele está presente. A gente precisa se debruçar sobre o passado para entender o que é o Brasil. O Brasil é multicultural, por isso que as raízes são muito importantes. Até o século XVII, a maioria da população brasileira, 70%, eram africanos e seus descendentes. A África é uma grande diversidade. Mas dentro dessa grande diversidade, nós vamos encontrar valores que são comuns a todas as culturas africanas. Eles tiveram um impacto muito grande na cultura brasileira. A música negra, ela é feita para ser experimentada. Então ela junta, acrescenta o tempo ao espaço. Dos batuques negros, havia formas que implicavam em maior indicação de atos de reprodução. Mas estava presente também uma maior duração do ciclo da música, onde se obtém efeito, se obtém prazer pelo próprio cansaço. A ginga africana, esse movimento do corpo, faz parte do brasileiro. A síncopa,
é uma figura musical, um ornamento musical, a rigor. Toda síncopa, toda música sincopada é música para ser dançada também, para se participar dela. É música que pede envolvimento. Digamos, uma coisa que falta, mas que chama você a preencher essa falta. É nesse espaço em branco que o corpo adere, que o corpo entra, né? Então ela tem um poder mobilizador de corpo. Os valores históricos da formação de um povo usam a cultura como uma forma de manter essa tradição. O corpo ele tem um universo infinito, é a força do desejo, é uma necessidade de ter uma saída melhor. Força, vamos lá, vamos à luta, vamos batalhar. A importância que se vê no culinário. Um caruru feito para oferenda por uma pessoa que tenha compromissos de fé com a estrutura religiosa que está ali sendo louvada, toda a sua preparação e todo o seu consumo obedece a uma mitologia. O orixá participa do processo humano. Há coisas que lhe são próprias e há coisas com as quais ele tem que zila. Isso é, coisas que repugnam a sua condição. Então ele gosta ou não gosta de determinadas iguarias. A menor partícula do solo é a argila. O humus é a menor partícula da matéria orgânica no solo. Cabe às membranas das raízes filtrar alguns nutrientes essenciais à vida das plantas. O brasileiro quer se conhecer como cidadão, tem que saber sua história. Nossa ancestralidade é a diversidade de raízes. Essa visão colonizada que o brasileiro tem fez com que ele se afastasse das raízes culturais, mas também de outros valores. Tem que retomar suas raízes. Tem que integrar todas as diferenças. Da floresta tropical. Os solos são, via de regra, muito pobres em nutrientes. Como em solos tão pobres, se desenvolve uma floresta tão exuberante e com uma diversidade de espécies tão grande. O mecanismo que mantém a floresta, de fato, é a reciclagem dos seus próprios produtos. E as raízes estão ali mesmo para aproveitar isso de imediato. A maior parte dos processos de absorção de nutrientes ocorre nos primeiros 5, 10 centímetros do solo. As condições de alta umidade, alta temperatura, insolação, etc., favorecem a uma decomposição eficiente e rápida. Esse material decomposto também produz carbono em forma de matéria orgânica, que é incorporado ao solo e ajuda a construir o solo.
As raízes têm associações com micro-organismos que facilitam enormemente esse trabalho. As margens do Rio Solimões, nós temos um sítio a céu aberto, onde nós já zoamos 25 sepultamentos sem urnas. E nesse sítio, essas manchas são essas terras pretas que a gente chama, fertilíssimos. O pessoal procura esses locais para fazer agricultura hoje em dia. Corresponde aos locais onde eram as antigas habitações, antigas aldeias, ocupações. Esse sítio, cujo nome é Ratahara, foi ocupado várias vezes no passado. A ocupação mais antiga, do primeiro milênio antes de Cristo. Eu nasci em Caruaru, em Serra dos Cavalos. Minha bisavó mandava eu ir buscar raiz, aquelas cascas de pau, semente. E quando eu chegava cá, que via ela curar o povo, então eu fui me apaixonando. Normalmente, quem conhece essas plantas não são pessoas cultas. Aquelas pessoas que mais têm conhecimento são pessoas do campo, pessoas que muitas vezes não têm letra, mas conhecem aquela planta por experiência própria. A terra tem tudo que o homem precisa e as plantas elas sugam da terra o nutriente para ser curativo. Quando eu chego num pé de planta e peço permissão a ela para tirar a planta, tem um resultado positivo. A natureza não pode ser afetada. É tirar as raízes sem danificar aquela planta. Tirar algumas raízes. Nós tiramos o seu poder ativo no vapor e tira cozinhando. Nós temos aroeira da Baraúna, do Mandacaru, do Incó. Nós temos a jabuticaba, do Baia, a salambaia, a barriguda, a palmeira. Nós temos o cedro, o memeleiro, o velame branco, o velame roxo. Sambaqui foram produzidos por populações de pescadores entre cerca de 5.000 e 1.000 anos atrás. O homem do Sambaqui vivia com uma tecnologia muito simples. O seu instrumental era dirigido para a aquisição da sua própria alimentação. Um corte feito num sambaqui revela uma sequência de camadas formadas pelos restos de sucessivas ocupações no mesmo local. Além dos inúmeros sambaquis, nós temos também os sítios cerâmicos. Ao contrário da madeira, da palha ou do tecido, que se decompõe rapidamente no ambiente tropical, a cerâmica resiste por longo tempo. Nós sabemos que o contato dos portugueses com os índios se deu pelo litoral, e o que nós temos constatado aqui é que no momento em que os Tupi e Guarani estavam no Baixo Ribeira, esse trecho do Alto Ribeira era dominado por outro grupo indígena. Ele pertencia à família linguística G. Quando eles chegam aqui, então o G abandona a área, dando lugar a essa ocupação mais recente.
Então essas pesquisas estão mostrando uma densidade muito grande de ocupação por parte do Egito. As raízes são tecidos mais delicados e isso dificulta bastante o estudo. O desenho e o funcionamento do sistema radicular são absolutamente fundamentais para todas as culturas que nós temos para produzir alimento. Se nós conseguirmos fazer com que o sistema radicular se torne mais eficiente, a gente pode aumentar muito a produtividade das plantas. Algumas raízes ficam diretamente em contato com o solo. Esse contato tem duas funções: fixar esse vegetal ao solo e retirar do solo os sais minerais, sódio, potássio, ferro, fósforo, muito importantes na nossa alimentação. O Brasil é indígena, é africana, são várias raízes. Quando você olha para esse passado e pensa na necessidade de um resgate, na necessidade de você começar a enfatizar essa história, que não é uma história simplesmente colonial, é uma história muito anterior ao período colonial, isso se torna algo mais premente. A alma de um povo é sua identidade cultural. O caráter social coletivo dessa cultura se transmite de geração a geração. A gente apresenta a diversidade como problema. Não é isso. A diferença, a diversidade faz parte da riqueza da humanidade. A diversidade faz o crescimento da sociedade. O social é feito de diversidade. Esses bens que nós chamamos simbólicos estão aí para falar do que é que nós somos, o que é que somos, como somos. E para entender o Brasil, devemos tomar nossas raízes. E não é uma, são múltiplos.